bom dia! Mais um Me Conta. Estamos aqui mais uma vez para ouvir histórias de pessoas incríveis. Que bom que esse projeto não tem fim. Tanta gente boa, tanta gente incrível que a gente encontra pelo caminho, não é mesmo? Hoje tem uma convidada que eu conheci tão sem querer, porque eu assisti uma live dela que ela estava fazendo com uma amiga, a Denise, não sei se a Denise está aí, e eu comecei a dar pitaco na live delas, achei que elas estavam com uma conversa tão boa, e no fim fiquei conhecendo essa moça, a Diana. Mais uma história incrível. Vocês estão acostumadas a ver aqui no meu projeto pessoas com mais idade, que parte do meu DNA. Hoje tem uma moça bem mais nova. Bom dia, Helena. Bom dia, Mara. Bom dia, Cris. Bom dia todo mundo que está aí. Vamos ver. A Helena vai entrar já já e eu vou chamar. O projeto Me Conta, ele nasceu com essa vontade de ouvir histórias, essa vontade de escutar pessoas com trajetórias incríveis. Tem todas as minhas amigas, todas as minhas conhecidas, são pessoas com histórias maravilhosas. Bom dia, Cris. Uma pessoa falou para mim assim, mas eu não tenho nada para contar. Como não? Como não? Pode ser uma criança, pode ser um adolescente, pode ser uma pessoa que acha que a sua história não é. Na hora que ela começa a contar a sua história realmente é maravilhosa. A Diana entrou. Bom dia, Diana. Vou chamar a Diana. E bom dia, amigas que estão aí. Perguntas, podem mandar aí as suas perguntas. Muito bem. Eu chamei a Diana. Oi, linda! Bom dia! Tudo Dia! bem? Eu falei para todas as minhas amigas hoje, vai lá que nós vamos ter uma live com uma moça linda, vamos ver a história. Gratidão, uma honra estar aqui com você. Obrigada por esse convite e que eu possa ser contribuição aí na vida dessas mamães, né, com a minha história. A gente sempre tem algo para acrescentar, né? E muitas das vezes a nossa dor é a cura da outra, né? Isso. Que a gente possa Primeiro, se unir aí. Diana, me conta da onde você está falando, conta para todo mundo aqui da onde você está falando, e a bola é sua, já começa aí me conta um pouco da sua trajetória. Primeiro, bom dia para todas, então. Eu falo do Espírito Santo aqui de Vila Velha, que é minha terra, né? Não sei se vocês conhecem. E eu fiquei 13 anos fora daqui, né? Morei no Rio durante esse período e faz um ano que eu voltei para cá, para pertinho da minha família. Tinha muito tempo, né? Que eu tinha mudado e estava sentindo no coração que era hora de voltar e que a minha filha também participasse mais desse meio familiar, né? E a minha história, né, sobre maternidade sem culpa é longa, assim. Logo quando eu fui morar no Rio, né, eu abri uma empresa e demandava muito meu tempo, né? Eram muitos funcionários, minha loja era dentro de shopping e em determinado momento eu decidi engravidar, né? Foi planejado, foi tudo organizado, mas nesse caos, né, de maternidade, conciliar maternidade e carreira vem um turbilhão de emoções, né? E eu não queria abrir mão de nenhum nem de outro, nem da maternidade, nem da minha carreira. E nesse processo, né, de empresa, né, estava em ascensão, muitas coisas acontecendo nesse período da maternidade também. E eu tive uma maternidade que não foi uma maternidade muito leve, né? Eu tive muitas dificuldades, assim, tinha que me ausentar e tinha algumas restrições também, mas consegui conduzir aí até o 8º mês. E tudo mudou depois que a Maria nasceu, né? Que a Maria nasceu, 3 meses, fiquei de licença 3 meses e precisava retornar. E aí vem aquela dorzinha no coração, né? Com quem vou deixar, como que vai ser?
E nessa decisão eu decidi que ela iria junto, né, para a empresa. E minha madrasta na ocasião me ajudou e ia junto. Tinha um espaçozinho montadinho para ela na empresa e ela ia todos os dias trabalhar junto comigo, com 3 meses. E era uma loucura, assim, né? Tinha vezes que minha funcionária, que também era mãe, amamentava minha filha. De tão loucura, assim, né? Só que isso ia me consumindo, porque eu me dedicava mais ao trabalho do que propriamente à minha maternidade. E aquilo estava ficando um pouco insustentável, né? Mas mesmo assim eu fiquei ainda nessa jornada de levar ela junto, com a minha madrasta cuidando, nessa loucura por 2 anos, né? E aí eu fui vendo que muitas coisas eu estava perdendo, né? E eu estava me culpando muito, porque eu não consegui acompanhar a maternidade de fato. Eu não consegui ver quando ela falou a primeira palavra, quando ela deu o primeiro passo. Não fui eu que fiz o desfraude. A única coisa que eu fiz foi tirar o mamar, porque fui eu meio que obrigatório, porque eu tive um probleminha na amamentação, com 7 meses eu tive que tirar. Mas todo o processo mesmo, nessa fase inicial dela, né, de realmente mudar ali, de crescimento, desenvolvimento, eu não participei. E eu me cobrava muito por conta disso, mas ao mesmo tempo também não queria abrir mão, continuava ali firme com a questão da empresa. E ao longo dessa jornada, assim, Maria Luísa, ela passava muito mal, né? Ela estava sempre ficando internada e trazendo, assim, desconfortos. E isso foi pesando ainda mais, né? Porque eu precisei olhar para minha maternidade com mais carinho, assim, né? Com mais cuidado. E aí veio um turbilhão de muitas coisas, veio a questão da minha mãe também, né? Que veio a falecer. A minha empresa entrou num momento delicado, onde foi o meu maior aprendizado de vida, assim, onde eu tive que aprender muita coisa e tive que abrir mão também da empresa. E um belo dia eu decidi que eu ia morar numa cidadezinha do interior com a Maria, para que de fato eu vivesse minha maternidade de uma forma mais verdadeira ali, de uma conexão maior com ela. E foi assim que eu fiz. E foi a melhor decisão que eu tomei, né? Então, esse processo, né, de aliviar o coração e tomar a decisão do que era melhor para mim e para a Maria Luísa, e foi daí que eu comecei a mudar mesmo a carreira, né? Onde eu decidi um trabalho mais home office, um trabalho onde eu pudesse levar a Maria na escola, que era uma necessidade que eu tinha no meu coração, levar, buscar, fazer a comidinha dela, cuidar, estar mais presente enquanto mãe. E isso foi me trazendo mais leveza. E eu consegui trazer esse maternagem de uma forma muito mais consciente e presente, sem abrir mão da carreira, só que num outro formato, né? E nesse vivenciar aí de 2 anos foi um momento de muita introspecção também, onde eu pude olhar para mim enquanto mulher, né? Porque eu estava sempre olhando a Daiana empresária, a Daiana mãe, a Daiana filha, a Daiana esposa, e eu estava esquecendo de mim, né? E eu, Daiana, mulher, né? Que tem seus desejos, tem seus sonhos, tem sua história, né? E que estava ficando perdida, estava ficando uma pessoa insegura e que eu estava me agarrando somente ao meu empreender e o meu maternar. E isso me trazia muitas culpas, assim, né? Ou a culpa de estar ausente da empresa ou a culpa de estar ausente na maternidade. Então ficava muito nesse conflito. E aí eu comecei a trabalhar o meu autoconhecimento, né? Eu fiz a formação de coach, onde vieram muitos insights, assim, muitos resgates de mim, enquanto pessoa, e não só como mãe, enquanto empresária. E foram resgates profundos, né? Que eu trouxe da minha infância, do meu relacionamento com a minha mãe. E eu comecei a entender muitas coisas. Muitas coisas eram fugas, muitas coisas eram para provar para o outro que eu conseguia. E esse despertar mesmo para dentro começaram a me trazer leveza, porque eu não precisava mais mostrar para ninguém que eu era uma boa mãe, e que eu dava conta, e que eu era uma empresária bem-sucedida. Então ficou mais leve. Então eu ignorei assim, né, esse lado do ego, né, e passei a viver com essa leveza e sem me cobrar tanto, sem me julgar tanto. E foi assim uma das melhores decisões que eu fiz,
que ao longo desse caminhar com a Maria, desse maternar de uma forma mais profunda, foi onde eu descobri, né, o que a Maria tem, inclusive ela vai operar já. E aí eu pude olhar mesmo, né? Imagina eu vivendo esse caos, vivendo essa vida, né, dupla, sem saber para onde eu quero ir, como eu quero ir, sem saber quem eu sou de verdade, eu não teria a força e a sabedoria que eu estou tendo nesse momento agora de lidar com essa situação. E hoje eu consigo ter um maternar de uma forma muito consciente, que eu sei que eu estou dando o meu melhor. Por mais que ainda existem os pitacos, né, a opinião das pessoas, todo mundo quer dar opinião, né? E eu entendi que o maternar ele é muito intuitivo, né? Ele não vem com manual de instrução e cada mãe tem o seu jeito particular de ser, né? Cada mãe tem a sua história, a sua bagagem e a gente acaba transmitindo isso para os nossos filhos. E tá tudo bem, né? Não tem certo e errado no nosso maternar. Tem o que o nosso coração pede, né? E hoje eu vivo uma maternidade sem culpa porque eu sigo o meu coração, eu sigo a minha intuição. Eu faço o que é bom para mim, continuo fazendo o meu trabalho, né, agora como coach, mas hoje eu entendo que existe uma prioridade, e a prioridade é a Maria. E o empreender ele vem, mas ele vem segundo. E tá tudo bem se para aquela mãe a carreira vem primeiro e depois vem os filhos. Eu acho que a gente precisa só se libertar assim dos padrões, porque os padrões que fazem a gente carregar essa culpa, esse peso, que faz com que a gente se afaste dos nossos filhos, se afaste da gente, não consiga ter uma carreira leve também. Então, a minha trajetória é um pouco isso nesse meu maternar. Hoje eu vivo de uma maneira muito intensa com a Maria e tá tudo bem do jeito que eu tô maternando, sabe? Se tá certo ou errado, eu não sei. Eu sei que tem sido dias de muito amor, assim, de muito carinho nós duas e tem sido bom, sabe? Me conta, Vila Velha fica na praia? Porque eu vejo você um monte Fica. de fotografia na praia. Fica, é um dos resgates que eu fiz. Eu amo praia, assim, essa liberdade de andar, contato com a natureza. E eu tinha perdido isso também. Eu adorava correndo, mas é região litorânea, praia, né? Ah, e me conta, por que você foi para o Rio de Janeiro? Então, eu me casei, né? Comecei, na verdade, eu fui morar junto e logo eu me casei. Mas E eu você estava em Vitória, e daí sim. casou em Vitória e foi para o Rio. Não, não. Nós namoramos, a gente se conheceu aqui, ele era do Rio, nós nos conhecemos aqui. E aí eu fui morar no Rio e logo depois nós casamos. E logo depois eu comprei a empresa. Então foi tudo junto. E aí fiquei por 13 anos lá. Quando a coisa é meio assim, no modo contínuo, não dá para parar muito para pensar, não. Depois Não, que para, não. né? Como diz o ditado, Depois se de eu paro, 13 anos, você para e pensa. se eu paro, eu penso. É, E você, aí, né, a sua família toda é aí de Vila Velha? de Vila Velha. Todo Ai, mundo aqui, pertinho. é, é, Todo mundo pertinho. todo mundo assim. E você tem irmãs, irmãos? Tenho um irmão mais velho, de 38, tenho uma irmã de 28, um irmão de 27, um irmão de 18, um irmão de 13. Tenho bastante irmão. Um monte de homem. Só tem uma menina. Eu e a mais uma, né? É, não é fácil, né, ser menina nesse monte de filho homem, né? Eu acho que é bem desafiador, né? Assim, eles lidarem com a gente, não é mesmo? Olha, sabe que nós somos muito unidos enquanto família. O meu pai, ele sempre ensinou muito pra gente esse valor de família, de estar sempre muito juntos. E a gente sempre se respeitou muito, né? Eu sempre fiquei mais distante, porque eu estava sempre viajando e morei muito tempo fora, né? Longe deles. Eles sempre estiveram todos aqui. Teve até um período que meu pai, meus dois irmãos e minha madrasta moraram no Rio, inclusive trabalharam na minha empresa por um período. Mas sempre foi muito leve, sabe? A gente sempre teve muitos diálogos, a gente sempre respeitou muito a vida um do outro, sabe?
E meu irmão mais velho, ele é um homem assim de muita fibra, de muita referência para nós. Então, ele sempre conversou muito com a gente, sempre deu muita opinião, mas nunca se meteu, sabe? Então, acaba que a gente tem um relacionamento entre irmãos muito harmonioso, sabe? E de muita força. A gente está sempre um ajudando o outro. A gente para tudo para ajudar um ao outro. Então, isso é muito forte, isso vem muito do meu pai. Meu pai criou isso muito entre a gente, sabe? Então, é gostoso, É, essa convivência, sabe? isso é muito importante nesse processo todo que você passou de ressignificar toda a sua vida, de todos os seus valores, essa origem, né? E daí a gente fala um pouco de constelação, né? Dessas estrelas todas que estão aí ao seu redor, para você ter essa reviravolta, né? E como foi entrar no mundo digital? Foi difícil? Nossa, muito. Eu tive um pouco de dificuldade. Porque, assim, E imagina, né? só para eu falar para o pessoal que está aí, assim, a maioria das pessoas que entraram aí, que eu vi nominho, são pessoas assim, do meu RG baixo, sabe? Então, são, assim, Uhum. pessoas um pouco mais velhas e nós todas estamos unidas nessa empreitada de descobrir o digital, de lidar de ultrapassar essa barreira, porque nós não crescemos com um celular na mão, né? Então, nós estamos todos... Então, pessoal que está aí, escuta só a frase desta moça linda. Nossa! Entrar no digital, olha só a expressão dela. Nossa! Pois é. Conta pra gente. Não foi fácil, porque, assim, eu sempre fui muito do contato, no olho a olho, do conversar, do diálogo, de estar presente. E quando eu me vi nesse formato, né, de ter que entrar no mundo digital, primeiro assim, tipo, eu vinha de um ritmo muito acelerado, né? Eram quase 25 funcionários, era uma loucura, assim. Trabalhava 16, 18 horas praticamente todos os dias, então vinha de uma loucura, mas uma loucura boa, porque a gente sempre estava ali no diálogo, conversando, presencial. E aí, quando eu realmente saí desse mundo, né, presencial e decidi, né, a nova carreira através do coach, e veio logo a pandemia, né, porque eu fiquei um pouco resistente, eu não queria, tanto que todo o meu projeto Mulheres Totalmente Demais, ele é voltado para o presencial. E quando veio a pandemia, eu tive que fazer uma adequação, né, então eu tive uma dificuldade enorme, porque eu não gosto de ficar no celular o tempo inteiro, tinha dificuldade de responder o WhatsApp. Nossa, para mim é o fim do mundo ficar respondendo o WhatsApp. E essa coisa, hoje eu já consegui me adequar. Hoje eu faço o que é confortável, não o que o marketing fala que tem que fazer. Porque senão a gente entra num círculo de que você tem que mostrar os bastidores da sua vida 24 horas. E mesmo assim, você não vai mostrar. A nossa realidade, o nosso offline, ele é muito mais do que só isso que a gente apresenta aqui, né? Isso aqui não é nem um terço do que a gente vive. E se a gente se coloca muito refém disso, de ter que provar o tempo inteiro uma série de coisas, uma série de situações, é muito cansativo. Então, hoje eu vivo o virtual de uma forma onde eu possa ser contribuição, mas dentro do que é confortável para mim. Fiz alguns cursos, algumas coisas fazem sentido, mas outras não fazem sentido para mim. E se não fazem sentido para mim, eu não faço. Né? De mostrar tudo toda hora. É confortável uma foto da Maria? Eu posto uma foto da Maria, mas não é confortável? Eu não vou mostrar e tá tudo certo. A conexão, ela não vai ser por isso, porque eu vou mostrar todos os dias tudo 24 horas. Não é isso. Primeiro que não é o meu propósito principal. Né? E existem N outros canais para a gente abordar e trazer algo que eu possa ser contribuição e ajudar, que não seja meus bastidores 24 horas, que para mim é muito cansativo. Eu não consigo e eu não me rendo e eu não abro mão de ter que mostrar a minha vida 24 horas. Não quero e não vou fazer, mesmo que tem estudos, tem estratégias, tem estatísticas, tem uma série de coisas que mostram que isso traz mais engajamento. Mas será que é isso que eu quero? Dentro da minha missão? Então, acho que é isso que as pessoas têm que se perguntar, né? Senão a gente fica escrava da internet só por fazer. E aí deixa de fazer sentido, porque não é com o coração, não é com a intuição, não é para ajudar.
sabe, Marta? Então Não, eu e tenho essa tem uma coisa, dificuldade. não, eu também tenho, nossa, e vou te falar, eu vinha de um ritmo também, assim, parecido com o seu, eu trabalhava numa escola, a minha formação é de professora, eu fui caminhando nessa formação de professora, fazendo coisas diferentes e diversas, mas o meu último trabalho, eu trabalhei 12 anos numa escola no setor de eventos, e meu último projeto era eventos alimentação. Eu sempre estudei e acreditei numa alimentação natural. Esse natural não quer dizer vegano, esse natural quer dizer um pouco mais orgânico, Saudável. um pouco mais de casa, né? Hoje mesmo eu estava falando para minha filha que eu sempre disse, ela estava dizendo, tem que comer de tudo. E eu falei, mas eu sempre falei isso. Você tem que comer raiz, caule, folha, flor, fruto, de todas as cores, né? Mas, enfim, veio a pandemia, eu estava exausta, porque eu trabalhei final de ano, eu estava exausta, e eu achei que eu ia tirar um mês de férias, e na verdade foi uma demissão e uma férias eternas aí, né? A pandemia não foi embora. E eu tinha, quando eu entrei no digital, assim, meu filho falou, mãe, pega o curso tal, pega o curso tal. Cara, eu não entendia absolutamente nada do que eles falavam. Eu fiz uma imersão nesse troço para aprender, e a minha maior dificuldade era falar sozinha, olhando para um buraquinho do telefone. Eu estava acostumada a falar com pessoas. Eu Uhum. estava acostumada a olhar, eu sempre disse isso para os meus filhos. Olha no meu olho, conversa comigo olhando comigo, me enfrenta. E, de repente, eu comecei a ressignificar isso, falar, gente, eu tenho que aprender a falar sozinha, né? E daí tem uma amiga da comunidade que está até aqui assistindo a gente, que ela falou uma coisa que eu achei muito linda, que é, vizinha, abre a sua janela, e daí vamos conversar. E daí realmente fica mais gostoso quando cai essa ficha, né? Que você, minha vizinha, abre a janela e a gente vai conversar um pouquinho, fica um pouco mais fácil. Agora, essa coisa de mostrar a sua realidade, assim, no seu privado, eu também não consigo, sabe? E eu falei isso muito com a Denise, né? Eu falei, de repente você está dando aula e que coisa, né? Você entra, você conhecia o seu aluno, agora você entrou dentro da casa do seu aluno, com aquilo que a mãe não quer te mostrar, né? É uma invasão de privacidade. E eu não quero que invadam a minha privacidade. Eu não vou aceitar que isso aconteça, né? E eu também não vou me render, porque eu tenho que ter um tempo para estudar, um tempo para trabalhar, e um tempo para não olhar para o celular, para eu focar e conseguir fazer isso tudo, né? Eu fico imaginando as pessoas que passam o dia todo mostrando coisas no celular. Que hora que eles trabalham? É muito isso, assim, né? Eu penso que é uma questão muito de prioridade mesmo e do que você quer, né? Eu falo assim, dentro de uma proposta do que eu quero, né? Uma das coisas que eu não abro mão também são os meus estudos, né? E eu estou escrevendo um livro, né? Confissões de Mãe Nua e Crua. E aí, como é que você consegue dedicar tempo ocioso para vir sua criatividade se você está 24 horas preso e refém? Porque os stories, principalmente, você tem que mostrar na hora. Então, você tem que ficar refém do celular 24 horas se você for mostrar a sua realidade. E eu penso, como você falou, né? Você perde a sua privacidade. E quando a gente estava fora desse mundo virtual, ninguém ficava mostrando a sua vida o tempo inteiro para todo mundo. Ó, vem aqui em casa para você ver o que eu estou fazendo. Vamos lá na praia correr comigo? Vamos ali um prato diferente que eu vou comer hoje. Não existia isso.
Por que que tem que existir agora neste formato? Tudo bem, assim, não existe julgamento. Quem faz e é confortável, que bom, né? Que você continue fazendo. Mas se não é confortável para mim, eu não tenho que fazer porque todo mundo faz. Eu acho que quando a gente começa a se comparar com o outro, começa a vir a culpa. Por isso que a gente carrega a culpa na maternidade também. Porque a gente começa a comparar a nossa maternidade com o que a mãe está mostrando, lindo e maravilhoso. Mas ela mostra trocando lá a fralda, o mamar que você está dando que dói, a criança gritando o dia inteiro no seu ouvido, você sem paciência, você tem que parar um raciocínio que você está tendo para fazer o almoço, porque está na hora de dar o almoço para a criança, na hora de buscar na escola. Esse offline as pessoas não mostram. Então o que acontece? Você se compara com uma realidade que não é 100%. É uma Não, realidade com o que você quer mostrar de bom, né? eu lembrei agora que eu sei, quando meus dois filhos praticamente foram de parto normal. O primeiro foi parto normal mesmo, o segundo foi parto normal até a página 2, porque eu queria fazer laqueadura. E, e daí eu dizia para todo mundo, gente, é óbvio que tem que ter campanha para parto normal. É natural, é óbvio, porque o negócio dói. O negócio dói a alma, dói do fio do cabelo, a unha do dedão do pé, porque dói, dói. Amamentar dói. Não é, Dói. é lindo. É lindo, mas, gente, tem que ter campanha, porque no começo, até você entender, até você ver aquilo acontecer, é um saco, dói. Mas é ótimo, precisa ser feito, precisa ser assim. Não é porque é uma coisa que... Não vamos romantizar o negócio, né? E daí todo mundo falava assim, mas não fala isso, é lindo. Não fala... Eu falava, gente, é por isso que doeu mais, porque vocês não me contaram que ia doer tanto. Se vocês tivessem me contado. Sabe aquela coisa que a gente fala para filho assim, filho fala, vai doer, você fala, não, não vai. Não, se você falar que vai doer, a expectativa, né, na hora que tem a dor, você fala, não é, até que não era tanto, né? Mas é bem romântico, né, essa coisa do família delícia, né? Todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, todo mundo não sei o quê, ninguém acorda de mau humor, né? Eu acho que é exatamente isso, sabe, Marta? É esse cuidado que nós temos que ter de como a gente quer viver a nossa vida e de como eu estou agindo, sabe? Sem ter a comparação do outro. Porque, como você falou, muitas das vezes a gente romantiza tudo, não só a maternidade, a gente romantiza um casamento, a gente romantiza a maternidade, a gente romantiza o empreender, que as pessoas olham e acham que é lindo e maravilhoso. Ah, eu fiz a escolha de empreender em casa, então é maravilhoso, porque eu fico em casa, eu cuido da minha filha, eu tenho tempo para mim. Mas será mesmo que só tem as coisas boas, positivas? Não, como tudo na vida, tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, e que cabe a gente a ter um olhar diferente da situação e entender o seguinte, eu fiz essa escolha. Dentro dessa escolha que eu fiz, o que é confortável para mim, o que dá para passar por cima e entender que não está tão bem, mas faz parte, mas tem uma série de outros benefícios que trazem, que fazem eu superar isso. Mas não quer dizer que é 100% bom. Vão ter dias que não vão ser tão legais e que fazem parte do processo como tudo, né? Como na maternidade, como você falou. Não adianta a gente romantizar, dizer que é tudo lindo e maravilhoso, eu chegar aqui e falar, eu não tenho mais culpa na minha maternidade. É mentira. Ontem mesmo, eu estava com a psicóloga da Maria Luísa, a Maria Luísa voltou ao trabalho com a psicóloga dela, né? E ontem foi minha sessão. E a Maria Luísa, como eu falei, vai passar por um processo de cirurgia daqui 20 dias. E eu liberei a ela assim, filha, a mamãe vai liberar para você comer o que quiser. Mas lá no meu íntimo, assim, porque eu tenho cuidado com a alimentação, eu também sigo nessa questão de uma alimentação mais saudável, menos industrializada, tenho esse cuidado alimentar muito grande com a Maria. Mas considerando a questão da cirurgia dela, né, que tem a ver com o intestino e tudo mais, eu liberei, que eu não sei como é que vai ser a alimentação dela depois. Então liberei por 15 dias, ela comeu o que ela quisesse. Mas lá no meu fundinho eu fiquei com aquela culpa, né? Nossa, será que eu tô fazendo certo? Ah, não, mas eu tô. Então, assim, por mais que a gente tenha uma maternidade consciente, uma maternidade leve, que a gente tenta, né, se desprender dos padrões, do que o outro pensa, do que o outro acha, existem as crenças nossas aqui enraizadas,
e que levam tempo para serem ressignificadas e eu tratar essa questão mais específica da alimentação de uma forma mais leve. Mas fiquei me sentindo culpada por um momento, né? E não quer dizer que eu fale da maternidade sem culpa, que eu já evoluí muita coisa nesse quesito. Não quer dizer que eu nunca vou sentir culpa na minha maternidade. É claro que vão ter momentos que eu ainda vou sentir, né? Tem dias que eu me questiono muitas vezes, E será que estou sendo uma sinto boa lhe mãe? dizer, a vovó aqui vai te dizer, vai continuar. E Tá? é para Pode sempre, perguntar para né? seu pai, você pode perguntar para os mais velhos. Eu acho que é uma coisa meio humana até, né? Ter um pouco de... Saber a maturidade vem no saber lidar com isso, né? Lidar exatamente esse autoconhecimento para saber lidar com essa culpa. E às vezes não é culpa, às vezes é mais medo do que culpa, né? Eu vejo isso. Acho que você falou exatamente a palavra que talvez a gente precisa ouvir nesse sentido. Às vezes não é a culpa, é o medo da consequência do que você está permitindo, né? E eu acho que fica mais leve quando a gente consegue entender o seguinte: naquele momento eu estou fazendo o meu melhor dentro do meu entendimento, dentro do que eu sei, dentro do que eu aprendi, né? Dentro da minha intuição. Se vai dar certo ou não, eu não sei, né? E aí eu acho que a culpa vem, acho que pode até ser substituída aí, como você falou, pelo medo. É o medo do que aquela permissão ou aquela forma que você está maternando vai trazer de consequências, né? É. Então, acho que é mais E isso. até Acho que o medo, ele faz parte de uma coisa que eu sempre falo, né? Existe uma faca apontada para o alto da minha cabeça chamada responsabilidade. E daí a gente passa a ser responsável por uma vida. E essa responsabilidade por uma vida nos faz sempre, né, engolir e parar de respirar. Por isso que eu sempre falo, né, as mães que vêm falar comigo, as pessoas que vêm falar comigo, eu falo, gente, primeiro vamos aprender a respirar. Respira. Respira, oxigena o cérebro, porque a responsabilidade por uma vida é uma coisa que nos deixa realmente bem impactados, né? Diana, é verdade. me conta, o que que você pretende, assim, você faz um trabalho de coach, você vai fazer isso e você tem isso hoje desenhado como um sonho. É isso que você pretende fazer? Na verdade, assim, meu trabalho mesmo com mães começou mais na questão de como conciliar a carreira e a maternidade. E ao longo do meu trabalho, ao longo, né, das trocas, das conexões, eu fui percebendo que, na verdade, não era muito essa questão desse conciliar, e sim do resgate de nós enquanto mulheres antes da maternidade, para que os outros papéis fossem conduzidos de uma forma muito mais leve e a gente conseguisse resgatar assim, essa autoconfiança que a gente tem. Então, quando eu desenvolvi e estruturei o Mulheres Totalmente Demais, ele Então, vem para conta um esse... pouco o que é o Mulheres Totalmente Demais. Conta aí. Então, Mulheres Totalmente Demais foi formatado para presencial, mas agora está estruturado para online, onde vai ser um encontro assim, de duas turmas simultâneas, né, com 10 mães, onde nós vamos estar trabalhando aí a autoconfiança, o amor próprio, sobre a questão da maternidade, gestão do tempo, planejamento, trazendo mesmo esse resgate através da troca entre mães e através de ferramentas de coach, para que a gente possa ressignificar algumas crenças, para que a gente possa trazer clareza do que a gente quer e trazer também, né, esse resgate de mulher que somos através da nossa força. E através da história de uma das outras, a gente possa se curar, porque muitas das vezes o processo mesmo de crescimento que a gente tem, ele vai ouvindo a história do outro, né? Então, eu trago como multiplicadoras, mães multiplicadoras aí desse despertar, desse autoconhecimento, dessa junção mesmo de mães que buscam algo maior, sabe? Onde a gente possa, tudo que a gente despertar e desenvolver, não fique só para mim, que eu leve adiante para outra mãe, que eu possa ser contribuição e apoio para outra mãe. Então, esse encontro vão ser 8 encontros, né, que foi desenvolvido para que a gente faça essa troca, esse resgate através das ferramentas de coach e troca de conexões e histórias entre mães. Só que eu dei a pausa, né?
porque eu criei esse projeto tem 1 ano. E eu já lancei ele 2 vezes e tive que recuar. A saúde da Maria é minha prioridade, né? Como eu falei. Então, esse projeto, ele tá prontinho, tá todo elaborado, existe a turma, existe toda a programação, mas ele só vai acontecer após a recuperação 100% da Maria Luísa. E é algo que, tipo, tá no meu coração, vai acontecer no momento certo que tiver que acontecer. Mas, no paralelo, tem um sonho muito forte dentro de mim, que já faz muito tempo, que é o livro, que é Confissões de Mãe Nua e Crua, onde eu escrevo um pouco dos relatos das minhas vivências, vivências de outras mães, e eu pretendo até o ano que vem fazer esse lançamento e que esse livro possa ser um abraço aí nessas mães, nós mães, para que a gente possa realmente trazer e ter um olhar diferente para a nossa maternidade, né? Como eu falei, de uma forma mais gentil e amorosa com a gente enquanto mulher, enquanto mãe, né? Então, vem esses 2 projetos no paralelo, mas hoje, por mais que eu esteja aqui sendo contribuição através de textos, através de jornadas que eu tenho participado, através de algumas lives, é a forma que eu estou conseguindo trazer um pouco da minha história e da minha contribuição. Mas a jornada mesmo do Mulheres Totalmente Demais só vai acontecer, acredito, lá para outubro, novembro, que é quando a Maria vai estar 100% recuperada. Mas é algo que está no meu coração, vai acontecer. Coloca aí no cantinho a ideia aí no cantinho do papel, sabe aquele post-it que a gente põe no cantinho assim do caderno? Faz isso com as avós. Você vai ter o maior sucesso. Vocês estão todas convidadas, vai ser um imenso prazer. Inclusive, estou participando de uma jornada agora, jornada sistêmica, que eu estou participando da Patrícia. E tem sido assim incrível. Tem a ver com a constelação, né? Constelação, jornada sistêmica, tem a ver com a constelação também. E tem sido muito rico, assim. E eu até falei com elas, eu vou ter uma turma voluntária das pessoas que eu tive conexão, sabe? Para justamente ter essa troca tão profunda, né? Que além das turmas oficiais, porque eu acho que essa troca, né, e esse caminhar que eu fui no longo do caminho, essas conexões, como eu e você, né, que você participou da Desabafos de Mãe, eu acho que daria uma turma incrível, assim, de troca, de experiências, de jornadas tão distintas, mas tão complementares, né? Aquele dia que você participou foi tão incrível, assim, o meu coração ficou bem aquecido, assim, com cada fala que você trouxe, sabe? Quem sabe a gente faça essa turma especial aí, com essas É, mulheres incríveis. Vocês é, todos juntos. as avós, elas têm eu acho que a gente, enquanto avó, a gente tem uma coisa muito de querer acalentar e querer abraçar essas filhas que estão passando por isso. Eu acho que foi isso que as nossas mães e as nossas avós fizeram com a gente, né? A gente reproduz isso. Eu imagino, de todas as que eu conheço, né? Eu imagino que a gente faz isso, como você disse, intuitivamente. A gente quer realmente tentar acarinhar, né, essas filhas todas que tem por aí. Eu sei que nem todas são assim. Eu sei que existem histórias realmente muito tristes, principalmente nesse Brasil afora aí. Mas, enfim, eu aqui, enquanto avó, eu só quero colocar todo mundo no colo. E é uma delícia, assim. Até a sua fala, assim, eu já me sinto acolhida, porque eu acredito que nesses momentos, né, nós mães de primeira viagem, assim, né, que está nesse processo do maternar inicial, né, que eu falo, às vezes a gente só quer isso, a gente só quer o colo mesmo, sabe? A gente só quer uma palavra, vai dar tudo certo, calma, né? É É. só o começo. E eu acho que Eu está não muito sei, carente eu disso, né? comecei a questionar um pouco essa coisa de mãe de primeira viagem. Existe realmente a mãe de primeira viagem que não, né, no segundo filho ela já sabe colocar fralda, no primeiro filho ela ainda tem meio assim. Mas é uma coisa que, como você falou, cada mãe é uma e cada criança é uma, né? Eu sempre esperei que tivesse uma bula que me ensinasse, né, um manual
que me ensinasse como lidar com aquele serzinho que não falava e que eu tinha que adivinhar o que estava querendo. Mas, no segundo filho, você já começa a perceber que não adianta ter bula, porque o filho São diferentes. chora por coisas diferentes, quer coisas diferentes. Eu lembro que quando eu era professora tem uma escola aqui em São Paulo, que eu fui... Eu vou resgatar um pouquinho da minha história. Eu, quando professora, eu fiz formação para pedagogia para crianças deficientes auditivas, com problemas de audição e fala. E eu fui, ao longo do meu estudo, eu percebi que brincar era uma coisa muito importante. E eu resolvi fazer um mestrado em brincadeiras populares, porque, para mim, a brincadeira de rua, a brincadeira hereditária, vamos dizer assim, a brincadeira que vinha, né, do inconsciente nosso, era um resgate muito importante. E tem uma escola aqui que trabalha muito isso, que é uma escola aberta, uma escola, se as pessoas conhecem, uma escola tipo Escola da Ponte, que é até arte. Eu fui fazer lá a minha pesquisa e, no fim, acabei lá trabalhando e ficando lá anos. Que é uma escola que não tem sala de aula, que as crianças estão todas da mesma idade, em que o que é importante é brincar. E é crianças de 3 meses, vamos dizer, né? É que as pessoas generalizam, mas de 0 a 7. Não vai além do 7, e a escola só tem meio período. E eu, nessa escola, entrei como professora, como, né, pessoa para brincar com as crianças, e acabei parando na cozinha, e fui lá eu fazer comida para as crianças. Fiz um curso na Veleda, com os culinaristas da Veleda, para poder fazer uma comida um pouco mais saudável para as crianças. E tinha sempre aquela coisa da criança que uma brigou com a outra, uma não sei o quê, que chora, tal, vinha para o colo, né? E daí se abraçava, e daí vinha o outro que não tinha acontecido nada, mas ele queria também um colo e um abraço, né? Então, a gente vai aprendendo que a criança e as mães, tinha mães que chegavam e falavam assim: gente, eu estou precisando levar uma bronca, porque eu preciso de alguém que me tire dessa bolha de que é só para criança, só para criança. Existe realmente um mundo para ser trabalhado com as mães. Existe um mundo, né? É uma coisa... Eu acho que é isso mesmo. Mas é o que você falou, né? A gente quer como a gente se coloca na posição de ser responsável por alguém, a gente acha que não pode também ser acolhida, não pode ser cuidada, e a gente acaba se limitando a deixar o outro cuidar de você. A gente muitas vezes tem essa dificuldade de deixar ser cuidada, né? Deixar ser paparicada um pouco, receber colo, receber ajuda. A gente se coloca numa posição porque é responsável, a gente não pode se colocar nesse lugar, né? Parece que você está sendo frágil, né? A minha nora não está aqui também, acho que ela não vai ouvir, mas enfim, ela é uma fofa, uma graça de menina, uma graça. E ela fala assim: não, eu não quero dar trabalho. Eu falo: mas eu estou aqui para ter o trabalho. Esse é o meu papel. Não, mas eu não quero dar trabalho. É assim que ela fala. Mas sabe que acho que isso é até comum, eu também tenho essa dificuldade, sabe? Eu não quero incomodar ninguém, não quero... Às vezes as pessoas querem te dar o apoio, te dar a ajuda. Meu pai é muito presente assim na minha vida e de apoio também agora que eu moro aqui, tá sempre me ajudando com a Maria Luísa. E às vezes eu me coloco assim: nossa, eu vou dar trabalho. E aí falam: não, tá tudo bem, ele é meu pai, ele tá me ajudando, ele tá fazendo porque ele quer, né? Então eu tenho que aceitar isso com mais facilidade, para que seja leve, para que seja confortável, até para quem está te ajudando. Porque senão passa a ser uma obrigação, e aí você se coloca numa posição que a outra pessoa está fazendo por obrigação também. E não, né? Faz parte, né? A gente não precisa dar conta de tudo. E tá tudo bem pedir ajuda, isso não quer dizer que você é mais frágil por isso. Isso quer dizer que você também cansa e que você tem o direito de descansar, você tem o direito de ser ajudada, ser cuidada com amor e carinho, né? Eu acho que é muito esse caminho, a gente precisa ter esse olhar, né? E aí, às vezes, a gente só consegue perceber isso quando a gente começa
a olhar para dentro, a olhar para a gente, a olhar com carinho, porque daí tudo vai ficando mais É, leve. a gente também tem que respeitar muito. Eu tive alguns casos desse na minha trajetória de mães que não, ser mãe não é a prioridade. A ser mãe é uma coisa que aconteceu no meio do caminho, né? Não, não é a minha vibe ser mãe, entendeu? Eu tenho alguns pais que são mães excelentes, porque a mãe, eu já tive mãe, e eu acho que se ela está bem com ela, sentindo isso e fazendo isso, então eu já tive mãe, olha, quem cuida é meu marido. Eu não dou para esse negócio, entendeu? Eu não reparei que minha filha estava doente, porque não estava na minha visão, na minha inteligência reparar isso. Mas o pai viu, o pai levou para o hospital, o pai deu tudo que tinha, e eu estou junto, mas eu não sei lidar com isso. E muita gente julga essas pessoas, essas mulheres. E eu acho que não se deve fazer isso, sabe? Porque se Não. não é porque ela não tem esse instinto, vamos dizer assim, que você vai culpá-la por não. Ah, ela não é boa mãe. Quem disse que ela não é boa mãe, cara pálida? Entendeu? De repente, esta é a mãe que aquele filho precisa, sabe? Existem casos de pessoas que foram assim realmente rechaçadas de famílias porque não tinham esse papel de parar e só cuidar do filho, né? Não sei se você já teve casos assim, mas é triste. Não, já, é assim, eu penso olhando para isso, né? Existe, isso vem de uma crença e de uma sociedade muito enraizada dos nossos avós lá de trás, né? No caso, assim, de que mãe tinha que cuidar do filho, tinha que abdicar do trabalho e ficar em casa, cuidar do marido, cuidar do filho. Com a evolução, com um novo formato, né, de mundo, conquistar espaço mesmo, eu vejo hoje que as responsabilidades não é porque eu sou mãe que eu tenho que ter mais responsabilidade que o pai. Eu acredito que precisa ser meio a meio mesmo, porque o filho é 50% pai, 50% mãe, né? Inclusive dentro da constelação, né? Não sou expertise na constelação, mas dentro desse formato é assim que funciona, né? Então, acho Geneticamente que funciona. e geneticamente também. Então, assim, entender que ser boa mãe, você tem que ocupar 100% da responsabilidade no filho, é um equívoco, né? E que o pai também possa ter essa visão de que ele é tão responsável pelo filho quanto a mãe. Só que acontece, a gente, enquanto mãe, a gente quer assumir essa responsabilidade que é do pai também. E aí se sobrecarrega e ainda, às vezes, ainda culpa o pai por ele não ser presente. Mas será que eu dou esse espaço para ele assumir esse papel? Será que eu deixo ele assumir, levar para a escola, abrir mão do trabalho dele para cuidar do filho? Porque hoje o que acontece? Hoje as mães abrem mão do trabalho. Por que tem que ser nesse formato? Por que não pode ser um consenso, né? Ou o marido, o que for mais confortável para o sistema familiar ali, para a forma que querem viver. Mas que não seja uma obrigação ser só da mãe o abrir mão das coisas. Que seja em comum consenso o que é mais confortável. Se eu, enquanto mãe, não estou preparada para determinada atividade ali com meu filho, então que seja meu marido que faça. Se eu não me sinto confortável de dar o banho, que seja meu marido que dê. E que seja um revezamento e que ambos tenham a mesma responsabilidade. E a gente coloca na cabeça que o pai não vai dar conta, mas por que não vai? Eu não dou, eu não tenho que aprender a lidar. O pai também vai aprender, desde que eu permita. Desde que eu entenda que a responsabilidade é de ambos, né? Eu acho que também a gente busca muito espaço, né? O nosso espaço, no trabalho, na carreira, como mãe, como mulher, tá, mas e os pais? Né? Porque muitas vezes são rótulos que a gente cria para os pais. Porque tem muitos pais que dão banho aí na paternidade, né? Com a presença, com a responsabilidade, com o cuidado, de chegar junto mesmo.
mas isso precisa partir dos dois, né? Precisa ter um diálogo muito importante ali. Eu acho que o diálogo, o respeito, os consensos, os combinados, né? Acho que é os combinados ali, para realmente ser leve para os dois. E tá tudo bem se a mãe não quiser assumir esse papel. Ela não tem que ser apedrejada por conta disso. Ela tem o direito de escolha dela. E é igual você falou, ela não vai deixar de ser uma boa mãe por ela querer trabalhar fora e o marido cuidar do filho. É escolhas, as pessoas têm direito de escolhas, não é uma obrigação. Não tem lá um manual de que mãe tem que parar de trabalhar e cuidar do filho 100%, né? Eu faço parte de um grupo chamado Pérolas. São mulheres mais velhas que resolveram trabalhar em casa e então é um grupo unido que se ajuda no trabalho home office. A maioria delas são pessoas que vêm são secretárias ou pessoas que faziam parte de com organização de eventos e tudo isso, me convidaram por conta da organização de eventos. Mas fazem mais esse trabalho de assistente virtual. E às vezes elas me mandam alguma coisa de trabalho de assistente virtual também. E uma delas estava dizendo que fez uma entrevista virtual com uma pessoa que queria contratá-la, e a pessoa perguntou, mas e quando você tem filhos? Ela falou, tenho. Quando o seu filho fica doente, você falta no trabalho? Ela falou, claro, você não falta. Porque... Ai, gente, é falta de empatia total, né? Se colocar no lugar do outro, zero. Não, e é um pouco do que esse grupo discute muito essa coisa da injustiça, né, do preconceito da mulher no trabalho, né, das diferenças que existe e tal. E elas, diz que uma delas falou assim, mas então quer dizer que você corre o risco de ficar grávida? Gente, ainda tem muitos padrões e preconceitos, né, infelizmente. E as pessoas muitas resolveram ir para esse trabalho virtual justamente para poderem conciliar a maternidade com o trabalho. Porque estando em casa, né, muitas vezes você demora, principalmente aqui em São Paulo, esse grupo basicamente são de mulheres aqui de São Paulo, para você se deslocar do trabalho até em casa, você demora 1 hora, 2 horas. E então fazer o assistente virtual em casa, né, uma secretária, um trabalho assim, para elas facilita muito. Nesse grupo tem 2 pessoas mais velhas, o resto tudo é mãe de filho pequeno que resolveu fazer esse trabalho para poder ficar mais tempo e dar conta da criança, né? Realmente. Eu acredito, é igual a gente estava falando, assim, precisa ser confortável o que você tomar de decisão, né? E não uma obrigação. Tem mães que se adaptaram com essa rotina de empreender, estar em casa, cuidar do filho e conciliar o trabalho. Mas tem mães que não se adaptaram, que querem voltar para o trabalho externo, ter contato com pessoas, não quer ficar 24 horas vivendo a maternidade. Quer viver a maternidade, mas não 24 horas. E é confortável para ela, o filho dela ficar na creche, o filho dela ficar com a babá, o filho dela ficar com o pai. E tá tudo bem. O que a gente não pode é rotular que tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Quem disse isso, né? Hoje, para mim, é confortável estar em casa, me dedicar tempo para Maria Luísa, conciliar o meu trabalho que eu consigo de forma virtual. Mas pode ser que no momento que eu queira o presencial, pode ser que esse formato mude. E não é uma decisão engessada, né? É uma decisão talvez temporária. Hoje faz sentido para mim ser assim, amanhã pode não ser. Então a gente tem que se adequar dentro do que fizer sentido, dentro do que for confortável, dentro do momento que você está vivendo. Hoje o meu momento é um momento para a maternidade, é um momento que a Maria precisa de mim. E eu posso oferecer isso para ela, eu posso escolher estar com ela. Hoje eu escolho estar com ela. Hoje eu escolho dar atenção, cuidar da alimentação dela, ter o cuidado se ela vai passar mal ou não, ajudar na escola. Hoje eu consigo fazer isso. Mas pode ser que amanhã, ela passando por essa fase, eu sinta a necessidade de ficar no externo. E tá tudo bem ela mudar o formato, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que colocar na mente, que nada é eternizado ali.
Pode ser ciclos. Os ciclos eles podem iniciar, encerrar, trazer aprendizado, trazer reflexões e você mudar. O que a gente tem que estar é aberto, sabe? Aberto. Pode ser que amanhã não tenha mais pandemia e tudo mude de novo, né? Tem que estar aberto a aprender e a ter essa... O aprender faz, eu digo que o mais importante é você crescer na maturidade emocional. Né? Porque quando você não se fragiliza tanto, você entende o seu emocional, você consegue evoluir, entender o outro e partir para outra, né? Fazer, olha, hoje eu não quero sair da casinha, hoje eu não quero mais fazer isso, quero fazer outra coisa. Eu acho bárbaro. Eu acho que as pessoas devem sair da casinha assim de ciclos em ciclos, né? Na antroposofia a gente tem muito aquela coisa do setênio, então eu acho que a cada 7 anos se mudar tá bom, não tem problema. Excelente. O que não dá é ficar com uma situação que não está sendo boa e você não fazer nada para mudar. Ficar na zona de conforto, porque é confortável. Ah, vou ficar aqui. Ah, não sei se vai dar certo, mas se você não tentar, nunca vai saber, né? Então, acho que é essa permissão, né? Eu acho que é muito isso, né? Isso vale para a maternidade também. Querida, amei conversar com você. Nosso tempo aqui já se esgotou. Eu soube outro dia que o Instagram não derruba mais, deixa você ficar horas, né? Mas eu acho que as pessoas também têm um limite de tempo para ficar ouvindo. Senão a gente fica conversando, né? A vizinha abriu a janela, a gente pôs aquela de bota né? Aqui, ó, e fica. E fica. Ai, Marta, que delícia de bate-papo. Nem vi passar. Estamos à disposição. Eu tenho um grupo que chama Aprenda com uma Avó, que tem avós maravilhosas, precisando de avó, de avó. Tem um grupo que são as desaposentadas digitais, que estão voltando a trabalhar no mundo, inclusive no mundo digital, precisando. Estamos aí. Nós aqui estamos de braços abertos para acolher todos os nossos vizinhos de janelas virtuais. Viu? Ai, que delícia. E sucesso na cirurgia da Maria Luísa e que tudo corra bem. Nós estaremos em oração por vocês. Tá bom? Um grande beijo. Deixa uma palavrinha aí para o pessoal. Eu coloco depois, só para quem está aqui saber. Eu vou colocar, eu faço isso aos poucos, porque eu não tenho essa expertise toda, então eu demoro um pouco para fazer, mas aos poucos eu estou colocando todas as lives no YouTube. E daí eu ponho sempre uma mensagem. Então, deixa uma mensagem para as mães. Assim, o que eu primeiro quero te agradecer por esse momento, por essa oportunidade. Foi muito rápido, mas foi muito rico, né, ter essa troca com você. É sempre muito bom. Agradeço as mamães que estiveram aqui com a gente, ou quem vai assistir. E o que eu deixo aqui, assim, muito dentro do meu coração é confiar. Esse período que eu tenho passado com a Maria é o que eu tenho feito, assim. Apenas confiar. Confiar e viver o aqui e agora. Porque é a única certeza que temos, é o aqui e agora. E confiar que vai dar tudo certo. É essa mensagem que eu deixo. E gratidão, e quem quiser me seguir também, quiser saber um pouquinho sobre o meu trabalho, sejam muito bem-vindas também. A janela está aberta. Um dia lindo para vocês. Fica com Deus, tá? Quem não sabe, o Instagram da Diana é Diana Falcão. .coach. Tá bom? Visita lá, segue lá, Diana, tá bom? Beijo grande. Beijo. Fica com Deus, tá? Tchau. Bem, tchau.